Olá, amigas, amigos que vieram aqui ao canal O Argumento para se embrenhar nas florestas do conhecimento. Vamos explorar montanhas, estruturas arqueológicas do nosso continente americano e do Brasil. E sejam todos muito bem-vindos. Sou Renato Constâncio. Sou muito grato a vocês por estarem aqui em mais uma aventura na história da humanidade. Os reais descobridores das Américas e do Brasil. Vamos ver o que o doutor Norberto Luiz Guarinello, doutor e antropólogo da USP, tem a nos dizer sobre o Brasil antes dos brasileiros, em seu primeiro capítulo, do livro Os Primeiros Habitantes do Brasil. O Brasil é uma criação recente. Antes da chegada dos europeus, há menos de 500 anos, quando ele escreveu, não é? Ainda não tinha chegado a 500 anos. Então, essas terras imensas que formam nosso país tiveram sua própria história, construída ao longo de muitos séculos e de muitos milhares de anos. Uma história que a arqueologia começou a desvendar há apenas alguns anos. A imagem que normalmente fazemos dos primeiros habitantes do nosso país é ainda muito falsa. Imaginamos o Brasil ocupado por povos primitivos, selvagens, que permaneceram atrasados, pobres e ignorantes, enquanto o resto do mundo se desenvolveu. Muitos historiadores pensam realmente assim, que os indígenas teriam usado sempre as mesmas armas, caçando com os mesmos animais, né, vivido nas mesmas pequenas aldeias, né, e poucas dezenas de pessoas, né, e até a chegada dos invasores, então, portugueses aqui no Brasil, espanhóis na América Andina e os ingleses na América do Norte. Muito bem. Nossa história, descrita por esses historiadores, ela está presa a essa ideia eurocêntrica que vem sendo disseminada desde a Idade Moderna, desde das navegações, que são invasões, na verdade, dos países, e que, né, foram sendo essas argumentações e essas visões que prevaleceram dentro da historiografia. Porém, nós podemos, de um tempo para cá, começar a verificar que essa visão tem se alterado, principalmente nas pesquisas arqueológicas que estão se desenvolvendo por várias localidades da América do Sul e do Brasil. No Brasil, destaca-se Nied Guidon, a qual falaremos. Ela descobriu um sítio arqueológico em Pedra Furada, né, sítio em São Raimundo Nonato, no Piauí. Esse sítio nos trouxe grandes informações sobre os povos que aqui chegaram há cerca de
40 mil anos, entre 40 e 50 mil anos. E então ela encontrou nesse sítio arqueológico restos de fogueiras, a qual refutam os arqueólogos oficiais, dizendo que não tem comprovações de que aquelas fogueiras são feitas por humanos, mas são milhares de achados cerâmicos, ossos e ferramentas e muitas coisas, além de mais de 1.500 desenhos nas cavernas, né? Então, todos esses achados formam uma nova história, uma história a qual não tinha ainda sido aceita, mas que começou a se transformar. E nós vamos ver sobre isso exatamente nesse vídeo. Nied Guidon é uma arqueóloga franco-brasileira que passou 8 anos fora do Brasil por perseguições da ditadura militar. Ela já tinha tido informações sobre a Serra da Capivara, né, sobre a Pedra Furada, mas só conseguiu visitar a primeira vez em 1973, já com cidadania francesa, e posteriormente, em 1978, foi enviada, depois de convencer ao Museu de História Natural de Paris, a formar uma equipe para estudar o local. E ela permaneceu como líder do projeto de arqueologia até sua aposentadoria. Ela é presidente emérita da Fundação do Homem Americano em São Raimundo Nonato, onde também foi por muitos anos a arqueóloga-chefe. É responsável pela preservação, pelo desenvolvimento e o gerenciamento de projetos arqueológicos na Pedra Furada, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga mais de 1.500 pinturas rupestres. Ela encontrou milhares de artefatos feitos pelo homem, restos de fogueiras, fragmentos de cerâmica e ossos. Esses fragmentos, estudados por datação carbônica, descrevem 48 mil anos aproximadamente, alguns entre 35 mil, outros 32 mil. Então vão aí entre 32 mil e 48 mil anos. E é óbvio que a sua teoria não seria aceita facilmente pela comunidade científica, tanto por ser uma mulher, quanto porque mudava toda a perspectiva da história construída. Tanto do ponto de vista eurocêntrico, como dos pesquisadores norte-americanos que fincavam a vinda do homem através do Estreito de Bering entre 14 mil anos. E também, este não é o único achado arqueológico que desmonta, então, essa história tradicional. E aqui não traremos verdades. Como sempre, aqui nós deixaremos reflexões, questionamentos, vamos olhar para todos os lados. Todos os lados precisam ser analisados. Não podem, por conveniência de um ou outro, deixarmos de analisar qualquer que seja a teoria ou a pesquisa, para chegarmos a uma conclusão plausível e racional. Então, começamos então com esses dois pesquisadores. O Arenello, da USP, que já nos deixa ali aquela introdução, e Nied Guidon. Estudos publicados na revista Nature em 2017 afirmam que ossos de mastodonte com a idade
calculada em 130 mil anos, encontrados nas proximidades de San Diego, apresentavam sinais de terem sido quebrados por ferramentas de pedra pelos seres humanos, né? Então, demonstrando esses estudos que os seres humanos já haviam chegado ao continente pelo menos 115 mil anos antes do que se imaginava. E essa descoberta então inflamou o debate sobre a cronologia da ocupação humana nas Américas. E aliando a isso, as recentes pesquisas genéticas feitas com indígenas na Amazônia demonstram uma ligação desses indígenas com populações nativas da Ásia e aborígenes da Austrália. Tudo isso acabou por apoiar as teorias de Niegde Guidon. Então, a historiografia e nem mesmo a maioria dos pesquisadores conservadores não admitiam que a região amazônica e que as Américas poderia ter tido dessas populações ou poderia ter sido povoada anteriormente daquela visão fechada que havia sobre esse conceito. Mas começou a mudar tudo isso a partir de vários estudos, então. Em 1999, Eiko Prömers, do Instituto Arqueológico Alemão de Berlim, começou a estudar pequenos montes cobertos de árvores. Em 2018, o grande desmatamento que atingiu o sul da floresta amazônica, devido principalmente no Brasil à invasão das terras por latifundiários, grileiros, garimpeiros, né? E também agronegociantes, trazendo à tona dezenas desses montes, né, geométricos, né, conhecidos inclusive no nosso Acre como geógrafos. E eles se estendem Acre, Bolívia, Rondônia, Mato Grosso, outras regiões. Então, usando a tecnologia LIDAR, em 2019, Eiko Prömers, Carl James Bittencourt, José Iriart, Mark Robson e Martin Scharck fizeram análises próximas a lugares já estudados anteriormente, mas que por seu difícil acesso não era possível compreender a magnitude de todo o complexo. A pesquisa foi divulgada em 25/5/2022 na revista Nature. E foram encontradas pirâmides com até 22 metros de altura, datando de 600 anos ou até anteriores. Algumas ainda estão sendo estudadas, então pode ser que essas datas também ainda se modifiquem. E, ao redor dessas pirâmides haviam centros urbanos com aproximadamente 100 hectares, muros amplos, terraços, que se erguiam a 6 metros acima do solo, rodeados por quilômetros de calçadas e estradas. Também canais e reservatórios para a gestão de água. Descobriram 26 assentamentos humanos, sendo que 11 deles eram inéditos. Todas essas descobertas nos levam a refazer toda a história de nosso continente, nos afastando daquele eurocentrismo. Mas agora se pergunte, por que ainda não o fizeram? Depois de tantas evidências, e não vamos parar por aqui, muitas pesquisas demonstram que não apenas a região amazônica, mas toda a região andina, América Central e América do Norte tinham sociedades avançadas bem antes das invasões europeias. E, porém, não pretendemos por caminhar por lugares, pensamentos fantasiosos, conspiratórios, mas sim
trazer questionamentos e reflexões sobre as novas descobertas e as perspectivas que elas vão tomar, os rumos que elas vão tomar, né? Então a nova historiografia ela deve tomar novos rumos, ter novas visões a partir de que as descobertas são validadas, não é? Ressaltemos que a nossa contribuição aqui vai observar essas evidências, vai observar muitas evidências que não são analisadas como realmente deveriam, ou são menosprezadas apenas por interesses, né? Então vamos ver o que é verídico, não o que está na fantasia. Vamos observar as lendas, vamos observar as pesquisas destes, daqueles e de tudo que nós pudermos encontrar para trazer aqui para vocês. E a nossa tese continua então explorando, pesquisando sobre o nosso continente e mais especificamente sobre o Brasil, né? Nós voltaremos ao Brasil logo em seguida, mas antes disso vamos trazer também uma pesquisa sobre a cidade de Caral, né? Sobre outras cidades encontradas no Peru também, que são bem antigas, e para nós termos aí um panorama mais geral de toda a situação das Américas, para então poder chegar numa conclusão até sobre nós mesmos, né? De onde que vem todas essas ideias, de onde vem todas essas culturas e como elas se difundiram pelas Américas, né? Então, essa visão nossa vai se ampliando, né? Cada vez mais os novos indícios e provas demonstram que a região amazônica, que abrange não apenas o Brasil, mas a Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, elas estão repletas de evidências de civilizações com grande conhecimento técnico, agronômico, astronômico, arquitetônico. E esta região toda foi de grande importância para muitas dessas civilizações do passado em nosso continente. Então, existem muitas construções antigas que nós citamos, vamos estudar, Caral, né? Os geoglifos do Acre, voltaremos a falar mais especificamente deles, são mais de 450 geoglifos encontrados no Acre, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, né? Que já nos dão aí um vislumbre, então, do grande contingente de habitantes que viveram, né, naquelas regiões, inclusive podendo ter ligação com povos, né, daqueles povos encontrados ali na Bolívia, já que é divisa com o Brasil, Peru, então aqueles povos estavam interligados, né? Esses debates em torno disso são acirrados, por isso não podemos trazer conclusões e ponto final a nenhuma dessas ideias, mas continuaremos então a pesquisar mais e mais para trazer informação de qualidade, informação verídica, né? E questionamentos. Questionamentos a todos os tipos de informação. As informações tradicionalistas que mantêm aí uma visão então presa, uma visão engessada da história, e nem a história nem as ciências podem ser engessadas, elas precisam se reconstruir em cima daquilo que é encontrado cada vez e se reformular para que novos conhecimentos então surjam. Então, novamente, eu deixo aqui meu abraço, muita luz para vocês. Sou muito grato com a presença de vocês aqui. E se vocês gostaram, deixa aquele like, comente. Vamos nos ajudar a cada vez mais ampliar o conhecimento das civilizações, como se formaram, da humanidade, de nós mesmos e
de nossa sociedade para que nós possamos melhorar sempre, sempre e sempre. Viva o conhecimento, ele liberta.